Olha que legal essa expressão numérica. 6 dividido por 6 vezes 6 dividido por 6 dividido por 6. Pessoal, que bagunça, né? O que eu faço primeiro? Vou ensinar para vocês qual é a prioridade que a gente deve respeitar para poder resolver corretamente essa expressão numérica. Vamos lá, gente. Temos aqui divisão, multiplicação, outra divisão e outra divisão. Temos que tomar cuidado porque essas operações aqui estão todas na mesma prioridade, né? A multiplicação e a divisão, elas têm a mesma prioridade. Mas como que eu sei, então, qual que eu resolvo primeiro? Eu tenho que lembrar sempre da ordem. Qual é a ordem? Sempre na ordem da leitura, que é da esquerda para a direita. Então eu vou pegar da esquerda aqui e ir resolvendo até acabar o último número, tá? Resolvendo uma por uma para não dar bagunça. Então eu não posso começar por aqui, por exemplo. Eu começo sempre da primeira. Então eu vou fazer primeiro aqui, ó, o 6 dividido por 6. É a primeira coisa que eu devo fazer aqui. 6 por 6 é 1. Então eu vou colocar um 1 aqui, que é o resultado. E o resto eu escrevo novamente. Vezes 6 dividido por 6, dividido novamente por 6. Às vezes fazer de cabeça fica mais fácil, porque tem que escrever menos. Mas eu estou ensinando vocês, vou escrever todos os passos aqui, tá bom? 1 vezes 6, agora ficou fácil, bastante fácil, né? 1 vezes 6 é o próprio 6. Lembrando de respeitar essa ordem aqui, tá bom? 6 dividido por 6, que vai isso aqui, né? Dividido por 6 de novo, que ficou aqui. Beleza, se você já sabe a resposta, deixe nos comentários aí, não esqueça de comentar qual é a sua opinião, qual que é o seu palpite. Agora, duas divisões da esquerda para a direita. 6 dividido por 6 é 1. 1 vai ficar dividido por 6. E 1 dividido por 6, como representação fracionária, né, vai ficar aqui, né, como sendo 1/6. E as alternativas estão com barrinha. Isso aqui também pode ser uma representação de divisão, tá? Essa barrinha aqui é a mesma que essa barra aqui. Então a resposta correta é a alternativa, a letra B. Se você falou que essa aqui, você acertou, meus parabéns. E por que eu fiz isso, né? A gente tem as ordens das operações. Lembra sempre do pendas, gente. Novamente vou falar para vocês rapidinho aqui agora. O P, parênteses, colchetes e chaves. O E são as exponenciais, né, potências e raízes, multiplicação e divisão, adição e subtração. Então, respeite essas 4 prioridades aqui, ó. Primeiro os parênteses, depois as exponenciais, multiplicação e divisão, adição e subtração. Feito isso, você nunca mais vai errar, gente. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. O vídeo de hoje é um desafio para você tentar resolver aí e deixar nos comentários qual é seu palpite. Temos aqui, gente, ó, 2 ao cubo mais 12 vezes 5 menos 4 fatorial. E aí temos aqui as alternativas, 1, 44, 8 ou 4. Peço para que você, se souber resolver, né? Se quiser pausar o vídeo também pode. Você pode resolver e deixar nos comentários aí o seu palpite. Vamos ver se você consegue. E se caso tenha alguma coisa que você tenha dúvida, fique comigo até o final do vídeo para a gente conferir aqui qual a resposta correta, tá bom? Se você também já resolveu, vamos juntos aqui até o final do vídeo, acompanhe a minha solução e deixe nos comentários qualquer dúvida, tá bom, gente? É o seguinte, temos aqui 2 ao cubo, né? Então temos uma potenciação, uma adição, uma multiplicação, uma subtração e um fatorial. Então são várias operações aí dentro dessa expressão numérica. A primeira delas, né, dentro dessas que a gente tem aqui, né, da prioridade maior, é essa potência, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer é a potenciação quando envolve essas operações aqui, tá? Então vamos resolver 2 ao cubo. Primeiramente, o que é 2 ao cubo, né? A potência, gente, potenciação, por definição, é o seguinte. O número que está embaixo é chamado de base, é ele que vai se repetir em uma multiplicação sequente, né? Você vai multiplicar por ele mesmo várias vezes, só que várias vezes, quem vai dizer quantas vezes é? O número que está aqui em cima. O 3, ele é chamado de expoente, é exatamente ele que vai dizer quantas vezes o número que está embaixo, chamado de base, vai se repetir na multiplicação. Ou seja, em outras palavras, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? Repetido 3 vezes, né? Por causa do 3, o número que está na base. Muito bem. E 2 vezes 2 vezes 2, gente, dá para fazer de cabeça, né? É 8. Então, vamos colocar aqui o resultado dessa potência, que é 8. Muito bem. Mais 12 vezes, vou colocar pontinho no vezes, tá? 5 menos 4 fatorial. Agora temos multiplicação, 2 adição e subtração, né? E um fatorial. Então vamos resolver agora primeiro
Essa multiplicação, porque como é na ordem que aparece, né, da esquerda para a direita, essa multiplicação vem primeiro que o fatorial, que também é uma multiplicação, já explico para vocês, tá? Então o 8 vai manter, mais 12 vezes 5 é 60. Você pode fazer a continha, você pode fazer de cabeça, tanto faz. Menos 4 fatorial. Muito bem. Agora eu não posso fazer adição e subtração. Por quê? Esse fatorial, por definição, vou até circular ele aqui, igual eu fiz na potência, ele tem uma definição. É pegar o número que está sendo aplicado a esse fatorial e multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1, certo? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, é, ó, 4 vezes 3, 12, 24 vezes 1, 24. Então, 4 fatorial é 24. Olha que simples, né? Só você lembrar, ah, mas eu quero outro exemplo. Será que eu consigo dar? Consigo. Olha lá, 3 fatorial, por exemplo, é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? E assim por diante. 2 fatorial é 2 vezes 1, sempre até chegar no 1, tá bom, gente? Isso aqui é 2 e assim sucessivamente, tá bom? O 4 fatorial, que é o que a gente tem, vale 24. Então, no lugar do 4 fatorial aqui, eu vou colocar 24. 8 mais 60... menos 24. E olha que legal, gente. Temos aqui agora 8 mais 60, menos 24. Faço na ordem em que aparece, porque eu só tenho adição e subtração. Então, vai ficar 68 menos 24. 68 menos 24 é simples, né, Foz? Se você não consegue fazer de cabeça, opa, 68 menos 24, monta a continha que fica muito fácil. Olha lá, 8 menos 4, 4, 6 menos 2, 4. Então, esse aqui, gente, é 44, e temos essa alternativa, né? Diferente das outras vezes que a gente tinha que encontrar o fatorial, né? Aqui a resposta está explícita e é 44 a nossa resposta, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aqui. Eu trago mais uma questão agora, logo em seguida para você, tá? Esse vídeo está trazendo 2 expressões numéricas, 2 questões básicas de matemática, então eu espero você daqui a pouquinho. Vamos lá, continue comigo aqui. Essa segunda questão também é um desafio para você, né? Mas aqui era um pouco mais simples do que a outra. Então vamos focar muito mais aqui nos detalhes, nas definições para a gente poder resolver. E claro, se você já souber, deixe nos comentários aí qual é seu palpite sobre essas operações aqui. Quanto que dá, né? 8, 9, menos 63 ou menos 64? 8 menos 8 vezes 8 mais 8. Quanto que dá isso daqui, né? Vamos fazer a conta rapidinho aqui e ver quanto que dá essa operação, beleza? É o seguinte, gente, para saber qual ordem que devemos seguir, né, qual operação devo fazer primeiro, a gente fez no primeira questão muito direto, né? Eu fiz muito direto com vocês, não expliquei muita coisa, mas agora eu vou explicar melhor. Existe aqui pra gente uma prioridade, e é para simplificar essa prioridade, eu vou chamar de pendas. Esse anagrama que nos ajuda a lembrar a ordem das operações, porque cada letra aqui representa uma operação ou um elemento, né, da expressão numérica que a gente está resolvendo. Então vamos lembrar primeiro o que significa cada letra para a gente poder seguir essa ordem. Por quê? Para resolver a questão, eu tenho que fazer de cima para baixo, né? Lembrando que começo pelo P, e o P é do quê? De parênteses, né? Parênteses. Então sempre que tem parênteses, colchetes, chaves, parênteses, a gente vai seguir nessa ordem, fazendo primeiro os parênteses, tá bom? Depois, o E representa pra gente os expoentes. E de expoentes, olha lá. E nesses expoentes envolve aqui pra gente potências, raízes, né? Todos os índices e todos os expoentes que forem, tá? Então, potências e raízes são a segunda coisa que a gente deve resolver, né? A terceira, e aí eu já falo para vocês que é junto com a quarta, porque essas duas formam um grupinho, né? MD é multiplicação, M de multiplicação, e D de divisão. Olha que legal, hein? E as duas últimas, só para a gente finalizar, é o mais simples, né? A e S vem de adição e subtração, e elas também formam um grupinho, tá? Elas estão na mesma prioridade. E aí, gente, o que acontece? Se a gente fizer nessa ordem, a gente não erra as questões. Foi essa ordem que eu utilizei na primeira questão e vou utilizar aqui junto com vocês. E quem acertou, com certeza, usou também, de uma forma ou de outra, essa ordem aqui, tá bom? Então, primeira coisa, ó, 8 menos 8 vezes 8 mais 8. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é a multiplicação. Por quê? Seguindo essa ordem, o que vem primeiro aqui, ó, antes da adição e subtração, é a multiplicação. Então, tem que resolver essa operação aqui primeiro. Ah, mas e esse sinal aqui? É uma operação de subtração, então ele fica ali, né, do jeito que tá mesmo. Vai ficar, então, 8 menos, mantive essas duas. Agora, 8 vezes 8 é 64. A gente lembra da tabuada, dos quadrados perfeitos, tanto faz do jeito que você achar melhor.
mais 8 eu vou manter aqui também. Olha que legal, resolvi a primeira operação, agora eu vou para a segunda. Só tem subtração e adição, que é as duas aqui, ó. E eu devo resolver as duas, gente, na ordem em que elas aparecem. Por quê? Existe uma ordem, né, para a gente poder seguir. E sempre que elas estão na mesma prioridade, né, tanto multiplicação e divisão quanto adição e subtração, eu faço da esquerda para a direita. E aí vai ficar o seguinte, 8 menos 64, quanto que dá isso? Vai ficar, se eu tirar o 4, fica 60, e tira mais 4, então fica 56, negativo, menos 56, mais 8. Agora eu tenho menos 56, mais 8. Quanto que dá isso, gente? Olha, não vai ter alternativa? Opa, parece que não, hein? Tá alguma coisa errada. Ó, menos 56 mais 8, eu vou subtrair 6, depois subtraio o 2. Então vai ficar menos 48. Menos 48. E essa aqui é a nossa resposta, né? Não temos as alternativas, mas a resposta correta é menos 48. Então isso acontece às vezes, né? Na hora de montar aqui, acabei colocando a alternativa errada, né? Mas temos a nossa resposta aqui, né? Sem chance, para nenhuma dúvida, a resposta é menos 48. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Perdão por esse errinho na hora de montar a questão, mas se você chegou na resposta correta e chegou até aqui por curiosidade, você encontrou a resposta correta. Espero você no próximo vídeo. Deus te abençoe e até lá. Desafio para você que está chegando agora aqui no meu vídeo, aqui no YouTube, tá bom, gente? Olha lá, 9 menos 4 vezes 3 mais 2 mais 1 fatorial. Qual é a resposta correta? 0, 18, 21 ou 22? Deixe nos comentários se você já sabe resolver e se você não sabe ou quiser ver até o final do vídeo, venha comigo acompanhar a resolução desse problema. Peço para que você, se puder, curtir esse vídeo, ajuda bastante, tá bom? Deixa o joinha aí, só clicar aqui embaixo no joinha e se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Tem vídeo novo todos os dias, é um conteúdo gratuito que eu faço com muito carinho para vocês. Então vamos para a resolução bem detalhado para a gente poder entender todos os passos dessa questão. A primeira coisa que a gente deve fazer, gente, é o seguinte, decidir qual operação aqui eu devo resolver primeiro, né? Temos aqui subtração, multiplicação, adição, outra adição e um fatorial aqui, né? Qual dessas operações eu devo resolver primeiro? Então, dentre essas que estão aqui, a primeira que eu devo resolver é a multiplicação. Então, a multiplicação, e caso tivesse divisão, né, ela também teria a mesma prioridade. Então, multiplicação e divisão, nesses casos aqui, são as primeiras coisas que a gente faz. Então, nesse caso aqui, gente, olha lá, essa subtração vai ficar para depois, eu vou começar resolvendo essa multiplicação aqui, certo? Lembrando que sempre que eu tenho operações, é da esquerda para a direita que eu resolvo dentro das prioridades, tá bom? Então, 9 eu vou manter, menos, agora, 4 vezes 3 é 12. Percebam, gente, que ele ficou negativo por causa desse menos do 4, tá? Menos 4 vezes 3 positivo, menos com mais fica menos, por isso ficou menos 12, tá bom? Mais 2... mais 1 fatorial. Vamos resolver esse 1 fatorial antes de mais nada? 1 fatorial, gente, a gente sabe que é igual a 1. Por quê? O fatorial é uma coisa muito interessante na matemática. Você pega os números, por exemplo, 3 fatorial, e vai multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1, né? Então, por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. Sempre para no 1. Só que quando a gente chega no 1 fatorial... ele não tem antecessor maior do que 1, né? Então, o próprio 1 fatorial é ele mesmo, que é o 1, certo? Então, por isso, 1 fatorial igual a 1. Então, colocamos aqui um 1 ao invés do 1 fatorial, resolvendo tudo já. Ficou agora, gente, subtração e adição. E essa é a segunda coisa que a gente faz nesse caso aqui, né? A adição e subtração estão na mesma prioridade. Então, eu resolvo, gente, da esquerda para a direita. Então, vamos lá. 9 menos 12 é a primeira operação que eu vou resolver nesse passo aqui. 9 menos 12, pensa o seguinte, eu tenho 9 e perco 12, ou seja, eu perdi tudo que eu tinha e ainda fiquei devendo. Devendo quanto? 3, né? Então, 9 menos 12 é menos 3. Mais 2, mais 1. Olha que interessante. Eu estou devendo 3, né? Menos 3, mais 2. Essa aqui é a próxima operação que eu devo fazer. Lembrando que é da esquerda para a direita, tá bom? Menos 3 mais 2, pensa o seguinte, estou devendo 3, recebi 2. Eu continuo devendo, só que eu consegui quitar 2 dessa minha dívida. Então, agora eu fiquei devendo somente 1, né? Olha lá que legal. Menos 3 mais 2 igual a menos 1. Mais 1. Olha que legal, hein? Chegamos no final dessa questão e agora basta a gente resolver menos 1 mais 1. Se eu estou devendo 1 e recebo 1, eu posso quitar a minha dívida.
E quitando a minha dívida, eu fico com 0. Não sobrou nada, não ficou devendo nada. Então, ficou 0. E essa aqui, gente, é a nossa resposta. A alternativa correta, então, letra A. Se você marcou essa aqui, meus parabéns. Você acertou essa questão. Espero que você tenha gostado. Tenho mais uma questão pra gente nesse vídeo ainda. Então, fica comigo até o final e vamos resolver mais um desafio. Agora, vamos lá. E essa daqui é a nossa segunda questão. Vamos lá, gente. Olha que interessante aqui. Temos de novo o fatorial para a gente poder relembrar. É o que a gente acabou de ver na questão anterior, né? 4 mais 5 fatorial dividido por 12 dividido por 2. Só que esse 12 dividido por 2 está entre parênteses. Então, devemos tomar cuidado aqui, porque nessa questão aqui temos os parênteses, tá? E nesse caso, fica um pouquinho diferente da questão anterior, quando não tinham eles, certo? Para a gente lembrar qual ordem correta seguir para resolver essa questão, a gente vai seguir essa regra aqui, ó, a regra do PENDAS. Vocês conhecem a regra do PENDAS? Se você conhece, deixa para mim nos comentários aí se você já conhece essa regrinha, muito importante para as expressões numéricas. O P aqui, gente, são os parênteses, tá? Parênteses. Então, nesse caso aqui, a gente tem parênteses, né? Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai resolver. A segunda coisa que a gente resolve são os expoentes. Então, E de expoentes. E os expoentes, gente, envolve tanto potência quanto raízes. Não é o caso aqui dessa questão, não temos potências e raízes aqui, mas se tivesse, logo após os parênteses, eu iria resolver as potências e as raízes. Agora, algo que vai dar para aplicar aqui, tá? O M é multiplicação, então M de multiplicação. E o D, a gente já imagina que é de divisão. Só que aqui, gente, acontece uma coisa interessante. O M e o D, elas estão na mesma prioridade. Então, fica um quadradinho aqui. Por quê? Quando aparecem as duas têm a mesma prioridade. Então, para saber qual delas eu resolvo primeiro, eu vou resolver da esquerda para a direita, tá? Coloquei uma setinha no meio aqui para a gente dizer que sempre a primeira que aparece é a primeira que eu resolvo. E a mesma coisa nessas duas aqui, tá? O A é adição e o S é subtração. E olha só, adição e subtração também estão na mesma prioridade. Então, eu faço um quadradinho aqui e lembrando sempre que eu faço da esquerda para a direita. Isso a gente já aplicou na questão anterior, né? Então, já deu para a gente lembrar um pouquinho aqui. Sabendo isso aqui, gente, essa questão vai ficar muito fácil. Percebam para vocês verem. Vamos começar com os parênteses, no P, né? Então, vamos começar aqui com 12 dividido por 2, que é a operação que está dentro dos parênteses, tá? O resto, gente, eu vou manter da mesma forma, tá? 4 mais 5 fatorial dividido por 12 dividido por 2, essa dá para fazer de cabeça, né? Eu tenho que pensar qual número que eu multiplico por 2 para dar 12, pensando na operação inversa, né? Isso aqui, gente, é 6. Se eu pegar o 6 e multiplicar por 2, é exatamente o 12, né? Agora é o seguinte, resolvemos os parênteses, não tem exponenciais, então não tem expoentes, a gente não vai ter potências nem raízes, vamos direto para multiplicação e divisão. E é aqui que está uma coisa interessante, tá, gente? A primeira coisa que eu devo fazer aqui, né, é da esquerda para a direita. E esse fatorial, a gente já viu que ele é uma multiplicação também, né? Então, vamos resolver ele primeiro para depois fazer essa divisão aqui, certo? Então, 5 fatorial, gente, não é difícil. A gente já viu na questão anterior que é só pegar o número que está sendo aplicado e multiplicar pelos seus antecessores até se chegar no 1, certo? Então, o 5, olha lá, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse aqui vai ser o valor do 5 fatorial. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. E 120 vezes 1 é o próprio 120. Então, o que isso aqui significa? Que 5 fatorial é 120. Olha que legal. Então, no lugar dele aqui, ó, eu vou colocar 120. Muito bem. E o resto eu vou manter por enquanto, porque nesse passo eu só resolvi o fatorial. Agora temos aqui a adição e divisão. Nesse caso, gente, olhando aqui nas nossas prioridades, a divisão vem primeiro, então eu devo resolver essa divisão para depois fazer a adição, que vem por último aqui no último quadrinho, né? 120 dividido por 6, gente, vamos lá. Se você já sabe de cabeça, é fácil, você pode fazer, mas se você não sabe, monta a continha. Nunca é vergonha, gente, montarmos a continha, tá? Seleciono 12, vai ficar 2, 2 vezes 6, 12, subtrai, resto 0. Abaixou o 0, 0 dividido por 6 dá 0, 0 vezes 6, 0,
resto 0. Então, esse aqui, né, é o resultado da divisão. Então, aqui vai ser 20. Aqui, 4 mais 20. Olha que legal, hein? 4 mais 20 é 24. Então, essa aqui é a nossa resposta. Mas, espera aí. Os resultados das alternativas são 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial e 6 fatorial. Não tem 24. Então, vamos ter que resolver os fatoriais para ver qual deles é 24, né? Lembrando rapidinho aqui da regra, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui, gente, 3 vezes 2 dá 6, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Olha lá, encontramos a resposta, hein? Vamos resolver o resto. Esse aqui a gente acabou de resolver aqui em cima, né? Então, esse aqui é 120. E, por último, 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Aqui passou muito, né? Então, a nossa resposta correta, que é 24, né? Vai bater aqui com 4 fatorial. Então, a alternativa correta é a alternativa letra B. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo, tá bom, gente? Não se esqueça de curtir esse vídeo novamente, se você ainda não curtiu, né? Se inscrever no canal, caso você seja novo. E eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Até lá. Até lá. Desafio de matemática básica. Para você que está chegando aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trago uma questão interessantíssima para vocês. E ela diz o seguinte: 8 dividido por 2, abre parênteses, 2 mais 2. Pergunto para você qual que é a resposta desse desafio. Essa questão deu o que falar nessas últimas semanas na internet, né? Muita gente se confundindo, teve vários vídeos aí do pessoal se questionando qual que é a forma correta de se resolver. E aí eu trouxe para vocês tentarem resolver também e deixar nos comentários para mim qual que é a resposta. Parece muito simples, mas você pode se confundir e eu vou mostrar aqui aonde que está a confusão do pessoal, tá bom? É letra A, B, C ou D. Deixe para mim nos comentários. E lembrando também, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você puder se inscrever, agradeço bastante, tá bom? Eu trago vídeos novos todos os dias aqui no canal e você pode aí se divertir e aprender bastante com a matemática básica, beleza? E aí, se você puder curtir o vídeo também, eu agradeço bastante. É o seguinte, temos aqui, gente, uma divisão e um número perto de um parênteses. Quando acontece de um número estar logo após um parênteses estar logo após o número, a gente tem uma multiplicação aqui. Tá? Não é uma coisa vazia, né? Temos uma operação acontecendo e essa multiplicação. E aí, o que acontece com o pessoal? Eles tendem a fazer alguma coisa de tentar fazer essa multiplicação aqui primeiro, né? Começando por aqui. E aí, se você fizer assim, olha como que fica. Fica 8 dividido por 2 vezes 2, que dá 4, né? E põe um parênteses aqui, mais 4. Essa é uma forma que eu estou imaginando que o pessoal faça, né? 4 mais 4 dá 8, isso aqui fica 8 dividido por 8 dá 1. Essa seria uma das possibilidades para dar a resposta 1, mas claro que essa maneira aqui não está correta, né? Essa maneira aqui está errada. A resposta não é 1. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, pegar e lembrar da ordem correta das operações. Existe um anagrama, né? Você sabe disso, eu também sei, mas eu vou escrever aqui pra gente. O Pendas, ele nos diz exatamente o que devemos fazer, tá bom? É a ordem correta das operações. Temos o P, que são os parênteses, o E, que são os expoentes, o M, que é multiplicação, o D, que é divisão. E essas duas aqui, principalmente, estão na ordem que a gente deve seguir com muito rigor nessa questão aqui, tá? Todas devem ser assim, mas aqui principalmente. O A de adição e o S, gente, é subtração. Todas as operações estão aqui, basicamente, né? Então, temos os parênteses. Nesse caso aqui, temos parênteses. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é os parênteses. E aí, uma coisa que o pessoal erra também bastante. O M e o D, multiplicação e divisão, elas estão na mesma prioridade. Então, eu resolvo da esquerda para a direita, tá? Na ordem que elas aparecem, a mesma coisa, adição e subtração, da esquerda para a direita. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelos parênteses, que é a primeira coisa que a gente deve fazer. 2 mais 2, tá? Então, vai ficar o seguinte, 2 mais 2 é 4. E aí, lembrando você, né, que eu lembrei lá no comecinho, ó, quando não tem nada, eu tenho uma multiplicação. E o 8 eu vou colocar aqui. Beleza, resolvemos o parênteses, que foi a primeira. Agora, vamos para a segunda parte.
O E de expoentes não temos, né? Não temos expoentes, vamos direto para M e D. Multiplicação e divisão estão na mesma prioridade, então eu resolvo da esquerda para a direita. Olha lá, o que eu tenho que fazer? 8 dividido por 2, isso aqui dá 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é só você lembrar da tabuada. Isso aqui dá 16, então a nossa resposta correta para esse exercício aqui, tirando todas as dúvidas de vocês, é a letra B, tá bom? 16 e não é 1. Então você deve lembrar sempre, gente, desse anagrama aqui, ó. Ele nos ajuda bastante, o Pendas, né? Lembrar a ordem correta das operações. Mesmo que seja meio nebuloso aqui, né? A gente se confundir em alguma parte, mas segue a regra que não tem erro, tá bom? Resposta 16. Vamos fazer mais uma questão para tentar exercitar isso daqui. Então eu te espero daqui a alguns instantes. Vamos lá. Trago agora para vocês uma questão um pouquinho mais elaborada, só que nada muito difícil. Lembrando também, né, que a gente vai seguir aqui o mesmo esquema da questão anterior. O Pendas, né, não vou escrever agora o que significa cada um, mas a gente lembra, vou lembrando vocês ao longo do caminho. Então vamos ter que seguir essa regra para poder resolver. É claro, vou desafiar você também nessa questão, se você souber já, deixe para mim nos comentários qual que é seu palpite, qual que é a sua opinião, letra A, B, C ou D. 4, abre parênteses, 3 fatorial menos 3 ao quadrado, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 8 menos 3 fatorial, fecha parênteses. Um monte de operações aqui, né? E a gente deve se atentar à ordem correta de se resolver. Vamos começar pelos parênteses. Lembra do P? O P representa pra gente os parênteses. E dentro dos parênteses, ó, aparece um 3 fatorial aqui, que é um elemento importante. Vamos começar por ele, né? Que esse 3 fatorial vai ser o mesmo do que esse aqui. 3 fatorial, por definição, pessoal, é 3 vezes 2 vezes 1, tá? É só pegar o número e multiplicar pelos antecessores até chegar no 1. 3 fatorial, então, é a mesma coisa que 6. Ó, ótimo. Então, agora, 3 fatorial, que também vale 6. Beleza. Vamos aproveitar, né? Como estamos dentro dos parênteses, temos que resolver tudo dentro deles. Então, vamos resolver essa operação de essa potência primeiro, antes de fazer essa subtração. 3 ao quadrado, por definição, pessoal, é 3 vezes 3. O número que está na base, ele se repete 2 vezes por causa do expoente, né? Numa multiplicação. Então, 3 vezes 3 é 9. Ótimo. Agora, olha como que vai ficar a nossa questão. Vou manter o 4 por enquanto. Abre parênteses. 6, porque 3 fatorial, menos 9, dividido por, abre parênteses, 8, menos 6. Certo? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, 4 vezes 6 menos 9, dividido por 8 menos 6. Então, vamos fazer primeiro os parênteses, né? Lembra do P. 6 menos 9 vai ficar menos 3. Vamos ficar 4 vezes menos 3, dividido por 8 menos 6, que é 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Quando eu termino e não tem mais operações nem sinal, eu já posso tirar os parênteses, tá? Aqui eu mantive por causa do sinal de menos. Então, vai ficar o seguinte, 4 vezes menos 3 é menos 12. Dividido por 2. Isso aqui, gente, vai ser quanto? Joguinho de sinal para a gente não errar, né? Menos 12 dividido por 2 fica negativo, menos 6. E olha que interessante. Agora, o que vai acontecer? A gente vai olhar aqui para as nossas alternativas e vamos ver como que vai ficar, né? 4 fatorial, gente, quanto que é? A gente vai aplicar a mesma ideia que fizemos ali em cima. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, pessoal, é 24. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 120. Bem grande, né? Passa bastante do nosso valor. 2 fatorial, por definição, é 2 vezes 1, que é 2. E o menos 3 fatorial, que é a mesma coisa aqui, menos 3 vezes 2 vezes 1. Foi interessante aqui, né? Porque tem um sinal de menos, mas não tem problema. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, então a resposta menos 6. Portanto, a resposta correta pra gente é a alternativa letra D. Se você marcou essa aqui, você acertou a questão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo amanhã novamente, no mesmo horário, aqui no YouTube. Grande abraço a todos vocês e até lá!